Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! O mais encantador dos brilhos celestiais alcança o seu lar e sua família. É a luz do programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje, o preletor Heitor Miyazaki oferece de bandeja para as nossas almas um conhecimento que antigamente poucas pessoas tinham acesso. Como o espírito dos antepassados influencia seus descendentes. Que no mundo espiritual existem vários níveis, vários estágios. As pessoas que ainda não conhecem profundamente o mundo espiritual dizem coisas que não devem, deixam de salvar, deixam de ajudar os seus antepassados. No quadro Ser Feliz, Bianor Rodrigues Freitas conta em detalhes como se livrou de um problema nos pulmões e de quebra ainda eliminou o vício do fumo. Porque quando eu conheci essa filosofia maravilhosa, eu estava internado no hospital, sendo operado de um pulmão direito, e com uma proposta dos médicos para 3 anos após operar o esquerdo. Fique conosco e capture nas estrelas o brilho que faltava para o seu dia a dia, pois aqui você se torna a própria luz da sua vida. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seitonoi convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoi de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. Bianor Rodrigues Freitas sofria de problemas nos pulmões. E olha só o agravante, ele fumava. Mas de uma tacada só, através dos ensinamentos da Seitonoi, ele se livrou desses 2 entraves que poderiam ser fatais. Confira no quadro Sou Feliz de Agora. Todos os dias muitos relatos sobre a minha vida na Seitonoi. Mas o principal, porque quando eu conheci essa filosofia maravilhosa, eu estava internado no hospital, sendo operado de um pulmão direito, e com uma proposta dos médicos para 3 anos após operar o esquerdo. E já se conta 25 anos, eu estou aguardando
essa segunda operação, que jamais aconteceu, pela mudança da minha mente. Graças ao ensinamento da Seite Noé, eu me recuperei de todas as doenças, de um pequeno vício que eu tinha de fumar, através da super sagrada chuva de néctar da verdade, eu conscientizei que a doença não existe e que o vício não existe. E praticando a Seite Noé, a super sagrada chuva de néctar da verdade e a prática do Shinsokan, eu eliminei todas as doenças. E também gravei no meu subconsciente que a chave do sucesso está em 4 palavras: amar, perdoar, agradecer e ser útil. Graças a esta filosofia maravilhosa, que é o caminho da nossa vida, que é a salvação do mundo, eu me sinto hoje realmente rejuvenescido. Eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade de poder estar aqui, com toda a felicidade, com todo o sucesso que eu sou hoje, depois que eu conheci a Seite Noé. Muito obrigado a todos por essa oportunidade e que todos tenham um sucesso maravilhoso, uma vida maravilhosa, que é o caminho da verdade, que é o mundo ideal. Muito obrigado. Muitas pessoas, como se do nada, sentem que suas mentes viram de repente uma câmara de horrores. E muitas vezes veem suas vidas mergulharem na doença e em alguns vícios. Em alguns casos, isso não é da pessoa, mas vibrações espirituais geradas pela falta de gratidão aos antepassados. Mas, afinal, como o espírito dos antepassados influencia seus descendentes? Este é o tema que você acompanha agora na palestra do preletor Heitor Miyazaki. Olá, muito obrigado. Muitas pessoas na Seite Noé, ao praticarem o que a Seite Noé ensina, têm mudado suas vidas, melhorado em todos os sentidos, doenças desaparecendo e outras situações como melhoria financeira, harmonia no lar, quando passa a dar amor aos seus antepassados. E nesse livro, Melhore Seu Destino, é mencionado no prefácio espíritos que estão com fome, espíritos que estão sofrendo, padecendo, agonizando. Alguns espíritos nem sabem que morreram. Por isso que muitas pessoas sofrem de insônia, passam a ter problema de dores de cabeça, tumor no cérebro e outras coisas mais, por ignorar esse lado. Portanto, vamos estudar um pouquinho e manifestar esse amor, nossa gratidão aos antepassados. Aqui diz, no início do texto, da importância que nós temos de dar amor aos nossos antepassados. Quando uma pessoa ainda não compreende a verdade, ainda não tem contato, não tem conhecimento, não tem a ferramenta que possa ajudar os seus antepassados, ela fica perdida sem saber o que fazer. Por isso, para transmitir essa verdade, a verdade liberta, disse Jesus Cristo, a verdade liberta. Para transmitir essa verdade aos espíritos sofredores, recomendamos oferecer-lhes a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade todos os dias no horário estabelecido. Isto é fundamental. E à medida que eles passam a compreender a verdade, deixam de sofrer, e esses antepassados passam a ajudar em sinal de gratidão aquelas pessoas que o ajudaram a sair do sofrimento. Isso acontece muito. Uma vez uma senhora do Rio Grande do Sul, que presidia uma associação local, era presidente de uma associação local da Seite Noé, ela teve um sonho. E nesse sonho ela viu-se ao lado do pai, em um lugar tipo de um túnel, e escutava gemidos, gritos, um lugar muito escuro, e ela sentia-se mal estar naquele local. E o pai dizendo, venha, venha filho, venha, e eu via gemidos, e via pessoas chorando, gritando, e o pai falou, venha, 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 até que chegaram num lugar muito iluminado, verdejante, muito bonito, e o pai disse, filha, antes de você começar a ler aquele livrinho, para mim, que é a Sutra Sagrada, eu estava nesse lugar que nós passamos. Mas depois que você começou a ler aquele livrinho para mim, eu vim parar nesse lugar bonito. É graças à sua oração que papai agora vive nesse lugar bonito. Por isso,
Existem casos em que as pessoas sofrem porque desconhecem uma série de fatores. Na página 116 diz o seguinte: as ondas mentais, como se mostrando um exemplo, mostra que as ondas mentais dos espíritos antepassados influem no destino dos seus descendentes que vivem nesse mundo. A saber, primeiro, quando o descendente procede de modo a desagradar aos espíritos dos antepassados ou de outros parentes que por ele têm interesse, essa pessoa pode receber vibrações de contrariedade desses espíritos e ter seu destino prejudicado. Um dos casos que acontece de contrariedade, de magoar antepassados, é quando uma pessoa viúva vai casar pela segunda vez. E o marido que morreu, a esposa que morreu, era muito ciumenta. Isso interfere na vida conjugal e o marido que é no mundo espiritual interfere através de problemas de ciúmes, doenças, afastando o cônjuge novo cônjuge com bebidas, vício e outras coisas a mais, ou até faz com que surjam muitas brigas, doenças, a ponto de ficar um inferno esse novo lar. Por isso que é importante as pessoas que são viúvas, quando forem casar novamente, recomenda-se, a Seichono recomenda que essas pessoas orem, leiam a sutra durante os 30 dias, na Verdade da Vida 38, página 117, Verdade da Vida 38, página 117, o professor Masaru Taniguchi diz a oração que deve ser feita para o cônjuge que faleceu, pedindo autorização e explicando que a missão dele como cônjuge já terminou e que agora a pessoa está permitindo para casar-se novamente com uma outra pessoa. E quando essas pessoas passam a compreender a verdade, desaparecem esses tumultos, desaparecem esses problemas. São inúmeros casos de pessoas que ficam doentes quando casam, são viúvas e casam outra vez. Outro problema é quando as pessoas simplesmente desprezam, não por tradição, o sobrenome que ela tem, mas simplesmente porque odeia o sobrenome, porque não quer saber daquele sobrenome, porque odeia e causa esse transtorno. Por exemplo, em 1978, estando em Maceió, um senhor perguntou-me: eu tenho 2 sobrinhos que são anões e na minha família não existe anão. Por que aconteceu isso? Então eu citei: a raiz foi cortada. A raiz foi cortada. E ele disse: realmente a raiz foi cortada. Então ele disse que os pais desses sobrinhos se separaram. Se separaram e o pai, o avô materno, simplesmente rasgou a certidão de nascimento dos netos, tirou o sobrenome, fez uma nova certidão, excluindo o sobrenome do pai biológico. Em consequência, esses antepassados dos netos, por parte do pai biológico, ficaram muito magoados porque o sobrenome foi excluído, então a raiz foi cortada conforme mencionei e os netos não cresceram. Não cresceram porque o sobrenome não teve continuidade. Por isso, esse fato que desagrada. Outro detalhe que desagrada é aquilo que está mencionando, que é mencionado na página 220. Muitas pessoas ignoram o comportamento dos espíritos de acordo com o estágio que se encontra. Um espírito evoluído, o espírito tem cores de acordo com o estágio de cada um. O espírito de cor azul ou de cor branca não ficam em cemitérios, nem suportam o cheiro do cemitério. Mas os espíritos inferiores de cor vermelha são aqueles que perambulam, são aqueles que vivem nos cemitérios, que ficam nos cemitérios devido ao fato de ter muito apego ao corpo carnal que utilizou. Por esse fato, quando as pessoas abandonam os túmulos dos seus antepassados, pode acontecer certos tipos de problemas. Uma ocasião eu estava na cidade de São João da Boa Vista, juntamente com o pretor Enio, e aí um senhor me procurou dizendo: eu estou com medo de morrer. Por quê? Porque eu fui no médico e foi constatado que eu estou com um tumor no cérebro e eu tenho que fazer a cirurgia e ter que abrir a cabeça para tirar o tumor do cérebro. Eu falei: o senhor está com o tumor no cérebro porque o senhor abandonou os seus antepassados. O senhor tem ido visitar os túmulos dos seus antepassados? Ele disse: não, realmente eu não vou.
eu não gosto de cemitério. Então eu disse, quem é que gosta de cemitério? Ninguém gosta de cemitério. Mas faça a sua obrigação. Vá visitá-los. Vá lá, leve flores, limpe, acenda a vela, agradeça aos seus antepassados. E chegou o dia da cirurgia. Nisso, já haviam raspado a cabeça dele, estava com o avental branco. E ele disse para o médico, o senhor pode esperar mais 5 minutos? O médico falou, não posso esperar muito. O anestesista estava do lado também. E nisso entra um motoboy, correndo com o exame, segundo exame que ele fez, entregou para o médico examinou, falou, meu amigo, pode ir embora. Né? Ele tirou o avental branco, foi embora que o tumor desapareceu. Quem não se importa com os antepassados e deixa o túmulo da família em estado de abandono, não pode esperar que a sua vida prospere. Não pode esperar que a sua vida prospere. E realmente é isso, quando você passa a dar amor, os antepassados retribuem através de prosperidade, através de paz espiritual, tudo isso começa a melhorar. Tem um caso que eu vou citar o nome, porque é nosso amigo, ele já fez o relato, a mãe dele já fez o relato, até dar um abraço para o Juvenal da Bahia. Uma vez o pretor Juvenal, estando lá na Academia de Santa Fé, na Bahia, aliás, participa desse seminário da Academia de Santa Fé, e ele perguntou, professor, meu pai faleceu há 15 anos, até hoje não saiu o processo da indenização, porque ele morreu de trabalho, um acidente de trabalho na empresa. E a empresa não quer pagar, já foi para várias instâncias e não dá certo. Eu falei, Juvenal, fale para sua mãe não abandonar o túmulo do seu pai e visitar o túmulo do seu pai. Se tiver quebrado, arrume, mas tem que visitar uma vez por ano, pelo menos uma vez ou 2 vezes por ano, precisa visitar o túmulo do seu pai. E ele chegando em casa falou para a mãe falou, meu Deus, realmente eu pensei que morreu, o meu marido não estivesse lá. Aí ela foi. Em menos de 2 meses, saiu o processo e eles receberam a indenização. Por isso, é preciso dar esse amor antepassados. Aí cita aqui o caso de uma senhora que falou que antepassados por parte do marido estão com túmulos abandonados porque o irmão mais velho que teria que cuidar não estava fazendo porque não tem dinheiro e o marido dela também não. Então ele disse o seguinte, o mestre Masaru Taniguchi disse o seguinte, a senhora diz que os irmãos do seu marido não podem reformar o túmulo da família porque fracassaram os negócios e ficaram pobres. Mas, na verdade, ocorreu o inverso. Eles não importavam com os antepassados, não tinham a postura mental de cuidar das raízes e, por isso, não prosperaram. A situação é diferente. Dê amor que eles vão te retribuir. Por isso, é importante que nós compreendamos. E aqui ele menciona o seguinte, o que fazer quando o túmulo dos antepassados se torna em um lugar distante? A resposta do professor Masaru Taniguchi. Quem possui verdadeiro sentimento de gratidão aos antepassados, visita os túmulos deles, mesmo que o local seja distante, excetua-se o caso em que a pessoa mora no exterior. E mais adiante ele diz, as pessoas que dizem que o túmulo está distante e não visita é porque o coração está distante dos antepassados. É imperdoável deixá-lo em abandono total. No caso do túmulo ser distante, deve-se providenciar a limpeza. Por que providenciar a limpeza, né? Está escrito aqui, por que providenciar a limpeza? Se o espírito ainda está naquele estágio, é um espírito de cor vermelha, ele faz questão, porque ali é uma casa. Para ele é uma casa, aquele túmulo é uma casa. Estando limpo, ele vai sentir aquele conforto. Por isso que está escrito, providenciar a limpeza, a oferenda de flores, com a colaboração dos parentes e amigos que residam no local, se for distante. Mas tem que cuidar. E aí, consequentemente, a situação vai melhorar. Isso dentro do lado físico. Mas dentro do lado doutrinário, o que é importante nós fazemos? Ler a sutra em casa. Diz o professor Masaru Taniguchi, providencie a leitura diariamente, sempre no mesmo horário. Um fato que há muito tempo já aconteceu, foi em São Caetano, isso foi em 1979, mais ou menos. Um senhor estava na associação lá em São Caetano e ele disse, eu levei meu filho anteontem no médico e foi constatado que ele está com hepatite. E o médico pediu para isolar talheres, toalhas, porque é muito contagioso. Aí eu perguntei, alguém da sua família, algum antepassado seu, morreu com problema de fígado?
Ele falou, meu pai morreu de cirrose. Mas o senhor está lendo a Sutra? Estou, mas faça a parte especial para o seu pai. No mês seguinte eu voltei nessa mesma associação. Estava lá a esposa fazendo o relato. E ela mencionou o seguinte: 2 dias após iniciar a oração especial, a leitura da Sutra Sagrada, especialmente para o sogro dela, o filho levanta da cama com uma bola na mão, devia ser muito bom, devia ser São Paulino, e disse, mãe, eu quero jogar bola. E a mãe falou, não, você não pode jogar bola. O médico falou que você tem que ficar de repouso total. Mas não sinto nada, não sinto nada. Então vamos no médico, se o médico quiser liberar, você pode jogar bola. O médico examinou, fez todos os exames, e ele disse, Mário, esse garoto está bom, não tem doença nenhuma. E aquele que está com hepatite? É ele. Aí o médico, como era amigo da família, falou, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Aí ele falou, mas eu não estou brincando, eu tenho um casal de filhos. O menino que você examinou é esse garoto. Ele falou, não sei, então não posso acreditar no que eu estou vendo. O que aconteceu? Aí ele explicou que começou a orar para o pai dele e o filho ficou curado. Ele falou, é um verdadeiro milagre. Realmente desapareceu. Desapareceu por quê? Na Sutra Sagrada, capítulo Espírito menciona o seguinte, existem espíritos doentes, espíritos que sofrem do coração sem ter coração, sofrem de doenças gástricas sem ter estômago. Tudo isso é ilusão. Continua sofrendo desse problema no mundo espiritual sem ter corpo carnal, mas isso está na mente desse antepassado. Por isso que é importante transmitir as palavras da verdade, e a verdade liberta. Diante desse fato, nós não podemos esquecer desses antepassados. E aqueles fatos também que mencionamos, que desagradam os antepassados. Uma vez uma jovem, na porta da sede central, mencionou o seguinte, falou, professor, meu irmão era empresário no Rio Grande do Sul, tinha uma empresa e estava muito bem de finanças. Mas a partir do instante que ele mudou o túmulo do meu pai e deixou do lado da minha mãe, ele começou a ter problemas financeiros. Eu falei, mas qual era o desejo do seu pai? O desejo do meu pai era ser enterrado onde ele estava enterrado, que era a cidade natal dele. Mas o meu irmão achou que tinha que deixar enterrado junto, enterrar o meu pai, deixar enterrado junto da minha mãe. Mas se o desejo do seu pai era ser enterrado na cidade que ele pediu para ser enterrado, onde ele nasceu, esse desejo tem que ser atendido. Não pode contrariar a vontade, o desejo dos seus pais. Outros problemas também que desagradam os antepassados, é muito comum ver isso. Pessoas ficam brigando por herança. E a partilha não sai. É lógico que não sai. Esse antepassado que deixou herança fica chateado vendo os filhos brigando pela herança e nem sequer visitam o túmulo dele, nem sequer providenciam missa, nem sequer fazem oração, nada. Ele fica desagradado, muito chateado e segura mesmo. Então toda vez que está para seguir sair a partilha, falou, não, vocês estão brigando por causa do dinheiro, esquecem de mim, não tem a mínima consideração, mínima gratidão para a pessoa que deixou herança. Por isso que é importante fazermos com que nossos antepassados recebam todo o nosso carinho. Vamos ajudar nossos antepassados, ok? Muito obrigado. Aprendemos hoje mais uma receita para encher nosso destino de paz e vitórias através do programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. A vida exige tantos rituais e disciplinas que orar atualmente torna-se algo cada vez mais necessário e aprazível, não é? Por isso, vamos juntos ao nosso momento de oração, agradecendo a sua companhia. Muito obrigada. Oração para transcender a treva. Deus é luz infalível que ilumina os passos do homem nos momentos em que ele passa pelos trechos escuros da estrada da vida. Se você está prostrado pela tristeza, enxugue o pranto, levante os olhos e veja a luz de Deus. Se você se perdeu na treva, levante os olhos e veja a luz de Deus. Você encontrará infalivelmente consolo, alegria, o caminho certo e a coragem para prosseguir. Deus não está num lugar longínquo, e sim bem perto, dentro de você. Para transcender a treva, mentalize o seguinte:
Sou filho de Deus. A luz de Deus está dentro de mim e me orienta. A luz de Deus é a luz da sabedoria. E onde a luz da sabedoria incide, jamais pode permanecer em treva. Agradeço a orientação da sabedoria de Deus. Muito obrigado.